planejado com ela para hoje. Ela teve um problema na internet ontem, mas vamos ver. Uhum. A Janine está entrando. A gente tinha, né, combinado essa questão de falar a respeito de filhos. Eu ia falar de um aspecto sobre essa questão de filhos. E cadê Janine, que não apareceu aqui? Apareceu agora. Mas... Janine. Tá, oi Janine, pode ficar tranquila aí, amor. Tá tudo certo. A Janine tá fazendo almoço. A gente fica Isso, sempre mas eu vou nisso. escutar. Tá Beijo. tranquilo. Então, eu tinha combinado com a Kate porque a Kate ela faz um trabalho com mulheres há 4 anos já, chamado Desperta Débora. E é um Nossa. trabalho com mães, na verdade, não é um trabalho com mulheres, é um trabalho com mães. Então, eu pedi para que ela estivesse com a gente aqui hoje para falar sobre o tema filhos. Ela tinha uma prova agora, 2 horas. Ela teria uma prova 2 horas, ela disse que seria 40 minutos. Então, talvez ela atrase um pouquinho e a gente vai caminhando. Tá? Se for necessário, a Débora foi a primeira que colocou lá. Inclusive, Mona Lisa, cadê? Sim. Deixa eu pegar só aqui para você ver o tema que você mandou para mim. Ó, eu estou relendo esse livro só para falar desse tema, por causa de uma palavra Nossa. que você usou, o impostor Uhum. que habita em mim. Por Nossa, causa dessa palavra, Nossa. então, vocês E... me dá Uhum. mais só um tempinho para eu acabar de reler, para eu Ô, falar, porque Cissa, eu quero muito falar sobre esse tema, tá? tá, e assim que eu tiver condições, eu vou comprar ele, porque eu amo livro. Eu estava até olhando na Amazon, porque eu quero um leitor digital para eu poder baixar, porque com essa coisa da Uhum. Ana e do trabalho, ou eu tenho uma coisa fácil na bolsa, ou eu não consigo ler Sim. as coisas. É, Então, assim, pode falar, Cissa. não, eu ia só falar que eu me dei um leitor digital de aniversário. Pois é, meu aniversário é mês que vem, 36 aninhos, e eu estou trabalhando duro nisso, gente, porque já tem 5 anos que eu não sei o que é me dar um presente, parei de me cuidar completamente, e aí agora com a mentoria das mulheres, né, que são mulheres que têm as suas empresas e tudo, ah, eu comecei a me relacionar diferente com essa coisa de me cuidar, de vestir uma roupa, de pagar aqui R$ 110 para tirarem 10 fotos minhas arrumada, sabe, para eu poder me olhar igual essa fotinha que vocês estão vendo aí. Então, é claro que de vez em quando eu tenho uma recaída, né, de ir falar, Claro. não, isso não é para mim. Me sinto a maior impostora às vezes, até mesmo nas palestras e quando eu estou fazendo as coisas para as mulheres, sabe? Mas aí depois eu penso, não, eu estou vendo o resultado, né? O resultado a A gente... gente, a gente vai É, conversar sobre esse impostor mentiroso que fica uhum. soprando besteira na sua cabeça num outro momento, com Então certeza. tá bom, obrigada. De nada. Então, meninas, olha só, a Kate chegou, que bom. Deixa só ela acabar de entrar. Oi, amiga, tava aqui falando, caramba, a Kate me deixou aqui no sal. Como foi a prova, amiga? Áudio. Libera seu áudio. A amiga Agora. foi muito difícil, Jesus. Ai, Jesus. Gente, É, essa mulher estava fazendo prova de mandarim, vocês não estão entendendo. Ok, a prova de pessoa mandarim. Fácil é difícil, você não está É entendendo. verdade, amiga. Mas sabe o que aconteceu? Uma experiência, né, gente, para compartilhar. Eu tenho Bom, pensado muito nisso. Eu tenho uma frase de uma amiga. Primeiro, boa tarde, né, gente? Boa tarde para todos boa tarde, Kate. vocês. Seja Deus bem-vindo. abençoe. Muito obrigada. Perdão pelo atraso, porque eu ainda confirmei com a Cissa que eu ia dar conta da prova. Mas a prova foi mais confusa do que eu imaginava. Eu estava Eles pensando misturam. nisso. Amiga, sabe o que aconteceu? Eles misturaram todos os níveis numa prova só. Então, era do básico até o avançado. Então, você tinha poucas questões para o nível básico, né? Então, assim, como é que comprova que você está preparado? E eu só queria passar do básico 1 para o básico 2. Era só isso que eu queria, que são 3 básicos, para eu não ter que repetir tudo que eu já vi faz um ano, né? Mas Deus sabe, né, o que, que a gente É, precisa. E foi uma experiência ótima. E eu queria começar falando com as minhas irmãs sobre isso, que
a gente vai falar de filho, né? Mas acho que a gente antes tem que falar de mãe. É verdade. E antes de falar de mãe, de falar de gente, né? E eu fico pensando, quando foi. Uma amiga minha faz uma pergunta maravilhosa. Ela sempre se desafia. Ela pergunta assim: qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Amei a pergunta, vou anotar. Não é Também. uma pergunta boa, gente? E Sim. eu queria compartilhar isso nesse grupo de mulheres maravilhosas, Uhum. porque para filhos, eu queria até introduzir a história de filhos com isso, mas para a vida também, né? Como mãe, como mulher, como pessoa, como filha de Deus, como esposa, como solteira, enfim, né? Qual foi a última vez que a gente fez uma coisa pela primeira vez, né? E isso é tão relevante porque isso é tirado do modus operandi, né? Como é que a vida da gente às vezes leva a gente para um caminho de só tocar, né? E quando a gente faz alguma coisa pela primeira vez, eu tô assim passando mal, suei bicas, eu estou com a pressão lá no chão. É uma coisa muito comum minha quando eu faço alguma coisa pela primeira vez. A primeira live eu fiquei exatamente do mesmo jeito, que eu comecei a fazer tem pouco tempo. E hoje de manhã eu fiz uma live pé nas costas, né? Tipo, nem é comigo mais. Mas a primeira vez é terrível. E a gente não tem como livrar do medo, né? Tem que ir com medo mesmo. Isso. E a gente enfrentou, graças a Deus. E seja lá o resultado que foi, valeu, porque eu já enfrentei, né? Mas, assim, tem sido uma experiência muito boa a coisa de eu aprender o mandarim. Não só pelos motivos que me levam a isso, mas por me desafiar a aprender algo novo, né? E eu queria agora voltar. Cissa, posso começar, amiga? Posso? Pode. A única coisa, quando você fez essa pergunta, oi Célia, tudo bem? Fala aí. Tem um amigo meu que ele tem não é uma pergunta, é uma frase, e que essa frase ela foi ativada na minha vida, que ele diz Uhum. que demora muito para o de repente de Deus acontecer. Sim, No. Então isso é muito lindo, sabe? é muito maravilhoso. É muito gostoso, porque o de repente de Deus ele acontece, mas você tem que crer, você tem que Aham. permanecer em fé, você Tá não falando pode para abrir mim. mão. Tô Pois recebendo, é, tô recebendo. né, amiga? Eu acho que é Mas para tudo, para hoje eu todas, né? Tudo queria. que a gente fala aqui é para todas. Mas você sabe que hoje eu recebi alguns presentes pela manhã, espirituais, assim, coisas que tem, né, acontecendo, principalmente no que diz respeito à questão profissional, que você tem acompanhado tão de perto, a gente tem celebrado a vitória uma da outra. Aliás, gente, tenham pelo menos uma Cissa na vida. Vou dizer o que Nossa. significa Cissa para mim. Cissa é esse anjo encarnado em que você celebra a sua vida e que a pessoa celebra a sua. Não existem muitas, e eu não estou falando que é a Cissa em si, mas eu falo assim, pessoas companheiras com quem a gente pode compartilhar, né? Eu quero abrir, aliás, essa fala. Eu faço parte do Ministério Desperta Débora, por isso que a Cissa me chamou para esse assunto, porque eu não sou ainda mãe natural, mas sou mãe espiritual de um monte de gente, mãe adotiva também de uns pares, assim, não oficialmente, mas tem uns filhos que estão sem mãe no mundo aí, que eu adoto literalmente. E eu faço parte do Ministério de Intercessão, que quem não conhece, não sei se vocês já ouviram falar, depois quiserem até comentar aqui no chat ou conversar sobre isso depois no grupo. É um grupo que existe há 25 anos, aliás, acabou de completar 25 anos, é um ministério interdenominacional, de mães que oram pelos seus filhos naturais, biológicos, adotivos e espirituais. Eu amo esse ministério e eu amo falar dessa filiação que a gente pode ter. E, nossa, a gente pode ter que fazer umas 200 reuniões para falar um monte de filho, porque isso é maravilhoso. Porque a primeira coisa que eu acho desafiadora no papel de maternidade, seja ela natural ou espiritual, é você se reconhecer filha. Falando aqui para mulheres, né? Porque eu imagino, e eu vejo pela minha mãe cuidou de 3 filhos sozinha, o quanto é difícil ser mãe quando você não tem ajustado, e a minha mãe, tadinha, não tinha. Ela vive pedindo perdão para os filhos, foi uma mãe maravilhosa, ela fez tudo que ela podia fazer, claro, cometeu todos os erros que eu acho que todos nós cometemos todos os dias em todos os relacionamentos,
mas ela fez o melhor e, graças a Deus, deu certo. Os 3 estão tudo junto com ela, a gente não abre mão dessa mãe que a gente tem. Mas muito das coisas que a minha mãe fez, assim, atropelado, para além daquilo que é natural de todo ser humano, foi porque ela não tinha um lugar de filha. Então, assim, antes da gente pensar nesse lugar de mãe, né, lugar de filha, inclusive mãe espiritual. Essa semana eu recebi uma oração de uma grande amiga que eu tive que pedir para o meu pastor para ele dar uma anulada, porque ela era só ferida. Depois fiz terapia com a Cissa, e depois tive que pensar, gente, eu acho que eu não quero essa oração, não. Eu até disse amém para umas coisas que estava ok com Deus, mas a pessoa não está no lugar de filha, então não tem condição de abençoar muita gente também, não tem condição de ser mãe espiritual de ninguém. Então é um negócio complicado. Eu não sei daqui das minhas amadas, a gente está com 5 pessoinhas, não, entrou um tanto de mulher. Todo mundo é mãe? Somos 9. Estamos em 9. Todo mundo é mãe aqui? Eu sou mãe da Ana. Ela é mãe de uma Ana Luísa também. Olha aí, eu sei que a Ana da Cissa é uma adolescente, eu queria que vocês me contassem um pouquinho quem são os filhos de vocês, as idades, por gentileza. Podem falar, eu posso falar. Maria, vou falar aqui, a Maria Aparecida. Sou mãe de um rapaz de 25 anos e de uma moça de 22. 22, maravilha, lindo, já criado. Célia. Eu sou mãe de 3, um de 7, um de 5 e um de 3. Ô, Jesus, Deus te dê muita força e vitalidade. Amém. Débora, conta pra mim. Eu sou mãe de 3, um nome especial de 21 anos, Sim. Um menino de 8 e o Felipe de 5 meses. Mais ainda unção sobre essa mãe. Uhul, Jesus, vamos ter que fazer uma oração aqui hoje. Janine. Posso só completar? Claro que pode. Eu também sou mãe de 3 e 2 são especiais. Um é autista e um tem alergia alimentar. Meu Deus do céu, é muita unção de maternidade, né? Olha, eu sou da área da educação, tá? Assim como a Cissa. A gente ontem, inclusive, teve uma conversa sobre autismo e eu tenho uma visão muito, muito otimista. Eu quero te dizer que teu filho pode ser muito mais do que um monte de gente fala, viu? Sim, pode ser muito mais e pode ser perfeito obrigada. Socialmente, de verdade. Eu acredito e vejo isso todos os dias. Trabalhei em escola e educação durante 11 anos, hoje continuo atuando na educação e não aceite os nãos que a vida, médico, educador, às vezes dá não, viu? Vá só na direção de Deus que ele tem mais. Me conta, Janine, por gentileza. A Janine está aí? A Janine está fazendo almoço. A Janine é a esposa do Jairo, Kate. A Janine é a esposa do Jairo. Então tem uma bebezinha que eu sei daqui, que o Jairo já me contou. Né? Quem mais que ainda falou? Maria da Soledade. Acho que a Janine, liga seu áudio que eu não ouvi. A gente não tem filho. Não tem filho? Mas tem filha. A gente tem um sobrinho, 2. Um sobrinho. Tia é mãe, no mínimo, espiritual. Aí, às vezes, a tia é mais mãe do que as mães, né? A gente se preocupa, a gente brinca. É isso aí. Então, tá ótimo. Tá treinando. Tá bom? Tá ótimo. Isso mesmo. A outra Maria da Soledade. Soledade, nome lindo, santinho. Vânia, você tá aí? Esse povo tira a câmera, amiga. A gente não fica sabendo das coisas lá. Tem a Uyara também, que tá aí com o microfone aberto. Sim, eu vou falar. Tô esperando as meninas falarem, porque... Elas não falaram até agora. Fala pra gente, Uyara. Então tá. Eu tenho a Ana, a Ana Luísa. Ela tem espectro autista e TDAH. Ela tem 14 anos, para 15 em agosto. E eu tenho outras filhas também. Eu tenho a Sarah Kate, a Saruí,
a Ana Lu, a Aninha, né? E tem mais umas 3. Isso é Mas, espiritual, é adotivo? O que sim, que é isso? Porque é uma sim. galera, né? São meninas que fazem parte de um projeto da igreja. Certo? E eu servi por várias adolescentes por muitos anos, meninas mesmo, né? De Perfeita. 11 aos 17 anos. Mas, E meu agora, Deus, que maternidade linda isso aqui nesse lugar, gente. É muita maternidade, é muita vida aqui nesse ambiente. muita vida, verdade. E agora me reconhecendo como filha, né? Glórias a Deus, vai fazer toda a Uhum. diferença na tua vida. Sim, muito obrigada. Maravilha, obrigada, querida. E a Vânia que abriu aí o microfone, não Eu, foi, Vânia? eu tenho 3 filhos. Eu tenho um de Uhum. 25 anos, que é a Caroline, a Raíssa de 24 e o Lucas de 19. Maravilha, E assim, maravilha. sou grata muito a Deus por eles, né? Porque os 3, assim, que nem a gente erra muito, né? Sim, a gente, erra todo dia. A gente erra muito, mas graças a Deus, assim, eu só tenho que agradecer, né? Porque os Amém, 3 são uma amém. bênção, assim, Glória a Deus. não posso reclamar. Glória a Deus, Graças a Deus, aleluia. sim. Estão todos bem encaminhados. A de 24 anos já se formou, é Uhum. enfermeira. A de 25 está fazendo odonto. E o Lucas, de 19 anos, está fazendo engenharia. Coisa boa, Então, parabéns, assim, Zezinho. né? Tá tudo encaminhadinho, né? Todo Graças a encaminhadinho, o serviço já está bem, bem completado. Vou te dizer que nunca para, tá? Eu tenho Deus. 46 e a minha mãe é mãe, eu preciso dela como mãe. Esses trem de ser só amigo não resolve, tem dia que eu quero ela de mãe. E mãe é para a vida todinha. Minha mãe tem uma É mãe de verdade. 95 e elas também, é mãe e filha. É verdade. A minha mãe tem 85 e é mãe, está E sempre é mãe. orando. Isso aí, a Ela, gente ela me quer liga para mim, olha, estou orando por vocês. Então, assim, a gente está isso. sempre debaixo de oração, né? Que maravilha. A única coisa assim que as que eu reclamo assim com meus filhos é que, mas aí foi uma falha minha, né? Que eles vão na igreja, mas assim, mas eles não são assim muito firmes, sabe? Vai, gosta, mas então assim, ainda tem que estar ali, né? Em cima. Será? Eu gostei dessa tua fala. Acho que a gente vai conversar sobre isso. Ai, gente, mais alguém não falou? A Cissa. Não, a Cissa, é que eu falei por você. A Cissa tem a Ana, tem um monte de filho espiritual. A Cissa tem a Ana, a Tem os, Cissa tem já os teve. enteados, né? Isso, tem Gustavo e Fernanda, que são Uhum. assim, o Gu, quando era criança, criança não, né? Ele tinha 12 anos, mais ou menos, no celular era escrito Cissa Mãe 2, Ai, que amor. entendeu? Então, assim, graças a Deus, eu tenho 16 anos de relacionamento com o Alberto e Glória a 16 Deus. anos de convívio com a ex-esposa, com os filhos e Uhum. 16 anos de paz. Nunca Glórias a tivemos uma discussão, um desentendimento. Nunca. Oh, Entendeu? Jesus, Então, multiplica essa unção, porque eu tive um casamento, gente, que acabou e meu ex-marido já é falecido. Aí, a primeira esposa dele também já faleceu, então vamos respeitar a memória, mas ela foi complicadinha. A gente se acertou antes dela falecer, graças a Deus. E hoje são filhos espirituais, né? São filhos e netos já, e eu oro. E a mais nova que morou comigo, eu tive o privilégio de cuidar, então eu tive uma maternidade aí. Hoje ela assim, realmente a quem ela procura como mãe, eu acompanho as dores e as alegrias. Ela mora na Alemanha, já é uma moça linda, está servindo ao Senhor, graças a Deus, está bem casada, mas a gente teve essa experiência de vida também. Eu confesso a vocês que eu fui bem ruim nesse processo. Quando eu era muito nova, ela já era um pouco grandinha, assim, foi uma fase bastante difícil, mas salvou, porque a gente se ama até hoje, mas eu tive uma experiência com ex-esposa muito difícil. Jesus Cristo, não desejo para ninguém que eu passei. E a falta de maturidade, a falta de Deus também não ajudava. Né? E eu queria conversar um pouco, então, gente, meu Deus, foi muito legal perguntar para vocês, porque a maioria de vocês e eu também tenho um sobrinho especial, que é o Luca. tem um sobrinho especial. Pois é, eu queria falar disso, né? Que coisa interessante, esse grupo
por curiosidade, né, de Deus, que assim o Senhor vai agora preparando. que eu estou me dando conta também. Você tá vendo, né? Eu e a Cissa ontem batemos um papo longo e inesperado, assim, né? A gente de vez em quando se liga, assim, e vai. E ontem, por acaso, a gente, né, por acaso de Jesus, a gente conversou muito sobre crianças especiais, sobre essa questão hoje dos laudos, né, de como a gente enxerga isso. E eu tenho uma visão muito particular disso. Aqui eu acho que são mulheres mais maduras, né? Boa parte dos filhos já são grandes, embora tenha uma turma aí corajosa que está com 3 filhos pequenos em casa. Para vocês, mais orações, gente. Irmãs, vamos orar por essas, porque a minha mãe quase enlouqueceu. Mas sobreviveu, tá? E deu tudo certo. Então vai dar certo com vocês também. Mas temos aqui crianças especiais, crianças aí com esses laudos de hoje em dia, né? De TDAH. Quando eu era menina, a gente chamava de uns meninos danados. Menino levado, menino difícil que não para. Hoje a gente dá laudo. Aí, se a gente fosse entrar no que leva a isso, né? Existem muitos estudos que falam do tipo de alimentação que a gente tem, de questões neurológicas. Eu atribuo isso a questões espirituais desse tempo, mas aí a gente pode falar um pouco dessas coisas numa outra oportunidade. Temos bastante coisa para a gente discutir sobre isso. Creio que as irmãs podem contribuir bastante. A maternidade, gente, por si só, ela não é uma tarefa fácil, né? Ela é uma tarefa desafiadora, porque ela é um relacionamento que você não pode, ou pelo menos não deve, né? Tem um povo que se esquece, Jesus até, o Senhor fala disso na Bíblia, né? Eu amo isso, eu queria pensar um pouco sobre isso, que Deus colocou na maternidade algo tão sublime, um amor tão absurdamente profundo, tão identificado com Ele, que é o único registro do tipo de amor que ele coloca assim, olha, se isso der errado, fica tranquilo, pelo menos eu sobrevivi, né? Ele escreve lá na palavra dele assim, olha, ainda que uma mãe te abandone, contudo, eu não te abandono, né? Esse ainda, para mim, fala muito desse amor, quer dizer, é difícil, né? Deus colocou no coração das mães um amor tão profundo que para uma mãe deixar um filho é um negócio absurdo. E essa semana passada, a gente já estava aí vibrando nessa coisa de falar de maternidade, a gente não escuta falar de pai de cadeia. Você já viu falar disso? Pai de cadeia? Pai de prisão? Mas a gente tem uma expressão para os filhos, né, que infelizmente acabam parando nas prisões. São as mães das cadeias. O que isso quer dizer? É que a entidade quase que mais sagrada que existe na cadeia, o que o preso assim espera, é a mãe. Né? É a mãe que não abandona o filho preso, aquele filho que decepciona socialmente, né? Pode ser o bandido que for, fazer o crime que for, tá lá a mãe visitando o abençoado. Ela não desiste do cidadão, né? Isso é uma coisa sagrada dentro das cadeias, há todo um respeito com isso, né? Para você ver o nível que é esse amor de mãe, né? Pode ser o que for, que o cidadão, ele é filho. A gente aqui tem vários testemunhos, se a gente for abrir aqui para cada um testemunhar do que vocês já se sacrificaram para cuidar de filhos especiais, do que vocês passaram para receber esses laudos, de como é a rotina de vocês, né? Com filhos especiais, eu tenho gente especial na minha família também, eu tenho uma tia que já está com 60 e poucos anos, a gente tem um primo, né, um primo meu, ele teve falta de líquido amniótico, e aí, por causa disso, ela passou uma gravidez inteira na cama, e quando o neném nasceu, ele era uma criança de paralisia cerebral grave. Ela fez muita coisa por ele, ele anda, se arrasta, balbucia algumas coisas, e chegou à longevidade. Ele passa dos 20 anos, os médicos não esperavam que chegasse a 15, e esta mãe, uma senhora hoje, tem que carregar esse filho para dar banho, tudo é uma vida muito difícil da vida da minha tia, mas ela tá lá firme, né? Não reclama, uma coisa, ela é um negócio que assim, todo mundo na família tem a gente para reclamar de alguma coisa, a gente sempre dá uma olhada na vida dela, porque ela é um exemplo para cada um de nós, uma tia que eu sou muito chegada, irmã da minha mãe. Então existe essa questão do amor, né? E eu queria pensar, gente, em algumas coisas, e uma das irmãs já falou ali, e talvez seja essa a temática que a gente vai tratar um pouco disso, né? Do traçado, de como fazer. Então,
que a gente percebe como educadora, como mãe espiritual, como, né, já fui madrasta, e pelas experiências que a vida nos dá com a idade que a gente tem, o Ministério Desperta Débora também. É muito comum essas frases, e hoje vocês já falaram aqui, pelo pouquinho que falaram, que trazem coisas assim de culpa, né? Vocês perceberam as frases assim, fiz o que eu pude, errei bastante, e uma questão de uma excessiva responsabilidade, né? As que estão aí com 3, 3, 3, muitas aqui tem 3, isso tem um peso, né? Não é uma rotina fácil. Interessante que eu fiz essa colocação a respeito, se alguém está perguntando se dá para entrar, sempre dá, né, amiga? Do que a gente tem feito por nós mesmos como filhas, amei a irmã que falou aí, agora como filha, e essa eu acho que é o primeiro ponto, né? Não dá para a gente cuidar, gente, de ninguém, ou pelo menos é muito difícil, sem a gente entender que a gente é cuidado, né? Eu não sei como foi a vida de vocês, né? Eu passei por situações familiares complicadas, meu pai saiu de casa quando eu tinha 14, e a gente ficou capenga enquanto família. E saiu saído, assim, né? E aí a mamãe, claro, aí mais responsa ainda, mais culpa, mais peso, né? E ela não se reconhecia como filha. E ela teve problemas também, tanto com o pai dela quanto com a mãe. Então, é difícil, né, para carregar um peso desse, porque existe uma coisa assim de não ter tido uma vida, né, não sei o caso de vocês, mas minha mãe começou a ter filho com 20, terminou com 27, já estava com 3, então, assim, uma vida dedicada à maternidade, né, ainda mais com poucos recursos financeiros e sem o apoio de um marido. Uma mãe de um filho especial é uma mãe que vai abrir mão de muita coisa da vida por causa do tempo, né? Uma mãe que está agora com 3 crianças, como tem algumas aqui, ela é mãe antes de qualquer outra coisa, né? Porque a tua vida começa com essa meninada muito cedo, é comida, banho e tudo mais. O que a gente tem para dizer diante de uma rotina dessa? Né? É uma rotina, não tem muito como a gente ficar aqui fantasiando, né? Que senão você não sabe o que eu passo, né? Não sei pela minha mãe, pelas coisas que eu já experimentei na vida. E eu diria que a primeira coisa é correr sempre para o lugar de filha, no Pai Celestial. Eu acho que essa é uma boa dica. Todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos. Eu tenho pensado muito em como Deus tem derramado conhecimento e sabedoria em algumas áreas da vida que até então foram tão escuras, demorou, né? Estou com 46, mas a partir do momento que eu me posicionei no lugar de filha e eu encontrei essa fonte aberta que estava ali, mas eu não enxergava, pedir sabedoria constantemente tem funcionado enormemente. Então, assim, como irmã, eu diria para vocês assim que não vão na força do braço. Não vão na força do braço, porque a força do braço, ela cansa rápido, muito rápido, né? E a gente precisa realmente de sabedoria do alto para conduzir vidas. Entendendo, gente, que vida tem vida própria, né? E eu gosto muito de pensar sobre criança. Eu até o ano passado estava trabalhando numa instituição de ensino que tinha 5.000 estudantes, né? Eu cuidava de 6 unidades de escola da educação infantil até o ensino médio. E as buchas grandes de família com aluno paravam na minha mão, as partes de lidar com coisas jurídicas e tal. Então eu vivi muito drama familiar por perto. Gente, tem alguém que está com alguém falando aí pertinho, está com o microfone aberto. Acho que é o marido aí perto. A gente está ouvindo. É só fechar aí o microfone. É só apertar aí para a gente não ouvir o maridão falando dentro de casa. E, por gentileza. Então, assim, via muito a bucha, né, de família que a gente via lá. Coisas muito graves, na né? tela, Maria, vai aparecer o microfone. Aí você clica no microfone e vai ficar vermelhinho. Vai ficar vermelhinho. Pode clicar na tela sem medo. Vai sair, tela... não. Aí saiu a câmera.
Aí saiu. Ô, Jesus! Mas ela volta. Ela vai voltar, só vai voltar. Então, assim, a gente percebia, norteia muito essas relações, né, com culpa, com excesso de responsabilidade, né, uma carga, assim, que a gente não dá conta. E o que eu queria dizer para vocês, que o tempo da gente é curto. Se errou, isso vale para tudo na vida. Se arrepende, pede perdão e toca o barco. E isso vale, inclusive, para pequenininho, sabe, gente? As crianças, elas muito pequenas, elas entendem. Eu aprendi bastante sobre pedagogia, a área de educação infantil, uma área que eu estudei bastante, fiz muito curso, participei de muita coisa e acompanhei muito de pertinho, sou apaixonada. E é impressionante a gente pensar que na nossa vida, se a gente parar para pensar dos traumas que a gente às vezes carrega, das dores que a gente carrega, muitas das coisas aconteceram na primeira infância, né? Às vezes a gente tem umas reações, e a maternidade, e as relações de marido e mulher, né, as relações próximas, a gente acaba às vezes repetindo situações, às vezes consciente, mas muitas das vezes inconscientemente, por traumas que a gente viveu na infância. Ou, às vezes, vai para um extremo, né? Uma superproteção, que também é um troço danoso, né? Você, em vez de deixar a criaturinha desenvolver, você fica querendo dizer assim, não, mas ele passou por isso, eu não vou deixar ele passar por isso de jeito nenhum. E aí a gente não deixa a criança ter as próprias experiências, e aí vira um adolescente complicado, um adolescente rebelde. A gente também enxerga muito isso dentro das instituições. A Cissa não me deixa mentir. Porque eu creio que os adolescentes dela daí de Minas Gerais são iguais aos do Paraná, né? Então a gente percebe muita criança ou rebelde demais, sabe aquela história do rebelde sem causa? A criança não teve desafio nem nada, e fica uma criança, ou uma criança sem atitude, né? Um jovem que não decide nada, fica imaturo demais. Os que chegam com 30 anos não querem casar, não querem sair de casa, não quer nada. E não vai ter muito receita, porque cada vida é uma vida, né? E entender que cada vida é uma coisa extraordinária, porque aí a gente de novo volta para o pai. Tem que pedir para ele, quem que é essa vida? Uma das coisas que eu tenho aprendido também nesse momento agora é uma convivência estreita com o Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas na minha caminhada de fé, eu convivia muito com Deus e Deus, não com Deus Pai, muito com Deus. E eu convivia muito com Jesus. O sangue, né, a palavra, o nome, né, ele era real na minha vida, mas eu não tinha, gente, descoberto o tanto que é precioso a relação com o Espírito Santo. Se eu estiver falando para alguém aqui que entende muito do Espírito Santo, me perdoe, mas eu estou tão apaixonada que eu acho que vale a pena compartilhar. E o Espírito Santo, embora, né, não queira cometer nenhum tipo de heresia, mas ele tem uma característica muito maternal. Não estou dizendo que ele é uma mulher, não estou dizendo que ele é esposo de Deus, não estou dizendo nada disso, pelo amor de Deus, não existe isso no céu, né? Nem com relação a nós, não existem homens e mulheres, ninguém se dá em casamento, a palavra deixa isso clara. Mas a característica do Espírito Santo de consolador, a característica de... A doçura, né? A doçura do Espírito doce, Santo, a voz suave, a presença habita dentro de nós, né? Jesus precisou ir para dar essa obra para as nossas vidas. Essa instrução, né? Essa proximidade, ela tem muita característica materna. Então, eu acho assim, a gente pode falar muita coisa, mas é muito precioso fazer uso daquilo que está em nós, que é o Espírito Santo, a presença doce do Espírito Santo. E esses dias também eu fiz os cursos agora no início do ano, os cursos assim, que me impactaram muito, e eu aprendi a fazer umas perguntas. E eu não sei vocês, mas eu acredito que com esse tanto de filho, adulto, adolescente, criança, deve ter muitos dias de muitas perguntas ou de muita confusão para tomar determinadas situações, para resolver determinadas coisas. Às vezes coisas simples, né, que às vezes até pelo próprio cansaço você fica meio tumultuado para fazer coisas simples, quanto coisas complexas, né? Às vezes está com filhos adultos, filhos adolescentes, e as demandas que chegam
são demandas mais complicadas. Eu tenho 46, eu chego com cada bucha para minha mãe que eu quero que ela descasque, que é uma coisa impressionante, porque tem dia que eu preciso da maternidade dela. Ontem mesmo foi um dia que ela me acudiu, foram 2 horas de conversa na madrugada. E foi maravilhoso. Eu falei, meu Deus, como é bom ter mãe, né? E aí, o que eu tenho aprendido com essas coisas? A fazer perguntas para o Espírito Santo. Essa semana eu compartilhei com a Cissa que eu tive uns dias assim que eu fiquei meio desesperada, né? Os dias que a gente está vivendo são uns dias esquisitos, né? Não vou dizer que são dias maus, porque não tem sido. Tem sido dias que Deus tem nos guardado, mas são dias que a gente está aí, né? Com uma situação muito nova na nossa vida e a gente sofre os abatimentos pelas notícias que nos chegam, pelas coisas que nos rondam, dentro da nossa nação principalmente, que a gente está vendo tanta coisa complicada. E eu tive um dia assim de muito choro, um dia de muita angústia, um dia de muita dor. E de repente eu fui parar num momento de oração e eu estava desesperada diante do Senhor. Até que eu comecei a me perguntar, eu achei esquisito. Eu falei, gente, esse show tá estranho. Eu não estava assim não, né? Tem dia de TPM, né, gente? A gente passa por isso também. E a gente passa por problemas, quem não os tem. Mas eu comecei a perguntar para o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, esse negócio está certo? Eu estou ouvindo a voz certa? Né? Eu estou com esse problema mesmo? E assim, eu tive uma experiência espiritual muito grande, que eu tive uma ideia assim, de que estava muita seta de Satanás assim, na minha cabeça, e que eu não estava protegida. E eu tomei uma posição de oração diferente, e eu comecei a trazer versículos para mim naquele momento, dizendo quem eu sou, relembrando promessas que o Senhor tem para minha vida, e trazendo versículos que alinham as minhas atitudes, e no dia seguinte eu fui dormir bem, acordei outra pessoa, e fiz tudo que eu precisava fazer no meu dia. E eu estou falando de ações práticas, né? Tem dias que a gente precisa ter coragem para passar roupa, aliás, essa é uma das que eu menos tenho. Precisa ter coragem para limpar a casa, precisa ter coragem para caprichar um pouquinho mais na comida, né? Quem tem 3 filhos, meu Deus do céu, eu sei o que era, porque lá em casa quem cuidava da comida era eu, sou a irmã mais velha. Então, com 12 anos, eu assumi a cozinha da casa e foi assim até eu casar. Eu casei com 22 anos, aí passei a trabalhar com 15, mas assim, cozinha teve bons anos que eu que cuidava para minha mãe, que trabalhava fora, e para os meus 2 irmãos mais novos, né? Buscar na escola, acompanhar a tarefa, era tudo comigo. Então, eu fui muito mãe dos meus irmãos, eles têm assim uma relação muito dúbia comigo, é até um pouco complicada. Eu não recomendo que façam isso com os irmãos mais velhos, a gente fica com um lugar meio perturbado. Mas hoje em dia, graças a Deus, está equalizado. E, gente, essa coisa do Espírito Santo, ela é melhor do que qualquer instrução que eu possa trazer aqui. É melhor do que qualquer instrução. Porque, acredite, ele fala. Às vezes não vai falar audivelmente, às vezes ele vai trazer a Cissa para conversar com você, ele às vezes vai te dar uma palavra de conhecimento na própria Bíblia, ele às vezes vai te lembrar alguma coisa que alguém te ensinou, às vezes ele vai te levar para o YouTube para você fazer uma pesquisa de alguma coisa que você precisa, mas certamente o Espírito Santo vai te responder. Isso é algo assim tão especial e tão necessário na educação de filhos, né? Eu acredito que as que têm filhos especiais aqui não são especialistas. E eu vou falar para vocês, não tem receita de bolo nem para especialista, né? Essas novas doenças, que eu vou dizer assim, que a gente não ouvia falar disso 20 anos atrás, elas trazem um estigma muito complicado e às vezes um peso que nem é real, né? Eu vou afirmar aqui categoricamente, porque trabalho com educação há 11 anos, às vezes professores, psicólogos, psicopedagogos vão falar de uma criança que tem um laudo de TDAH, que tem um laudo de autismo, como se a criança não fosse desenvolver, e eu conheço autistas casados, bem-sucedidos, com filhos, que conseguiram fazer absolutamente tudo na sua vida. TDAH idem, e outras tantas doenças laudadas. Outras situações não, dependendo do grau aqui, também a gente não está falando de ilusão, mas o Deus que nós servimos pode ir muito mais além do que aquilo que os médicos falam, daquilo que os psicopedagogos alinham, e isso você tem que buscar no Espírito Santo. Óbvio, se tem condições, fazer todas as terapias possíveis, né?
fazer uso de tudo aquilo que é possível, sem culpa, sem buscando do Senhor para quê e não, né? Porque sem vitimismo, esse lugar eu ocupei bastante, é um lugar que não prospera, que não frutifica, que não gera. Se já está na sua mão, toca o barco e vai em frente, que Deus vai te dar a vitória. Vai chegar num ponto que vai estar todo mundo como essa irmã aí, que já tem 3 filhos tão bem encaminhados, e o trabalho dela não acaba, né? O trabalho dela não acaba, porque 20 e tantos anos, daqui a pouco casa. Eu acredito que vocês, como filhas, são iguais. Dá um BO, talvez não no casamento, talvez a gente não tenha essa relação tão próxima, mas quantas coisas a gente não compartilha com a mãe da gente, né? Para ter uma palavra de sabedoria, ou com uma pessoa que ocupe uma figura materna na sua vida, se você não tem mãe, ou se tem alguma situação que é ruim com a mãe, que acontece também. Mas a gente sempre busca uma pessoa mais madura, não necessariamente mais velha, mas que a gente reconhece como mais sábia, para ter aquela figura maternal, né, de buscar um aconselhamento. Às vezes é bom também. Mas o Espírito Santo, ele realmente tem essa capacidade de fazer isso por nós, em situações que às vezes a gente nem deveria expor. No meu Ministério Desperta Débora, a gente cuida de mulheres, e eu já passei por várias situações com as mulheres que eu cuido. Eu já tive mães de filhos drogados, mães que já passam por vários casamentos, aí o segundo marido tem todo tipo de problema com os enteados. Já passei por situações de violência, né, violências graves. Já passei por situações de filhos que tentaram suicídio várias vezes. Isso eu estou falando das mães da igreja na qual eu sirvo. Mães de filhos adultos que têm problema com emprego, com namorada, com esposa, com noiva. Eu acho que vai fazer... Eu já não tenho mais muito assunto novo ali no ministério, já tem alguns anos que eu cuido dessas mães. E uma das coisas que eu falo com elas, e aí eu compartilho aqui com vocês, que é algo que tem muito sério no meu coração, e eu não deixo de falar sobre esse assunto, não exponha a sua família. Acho que de tudo, no Ministério Desperta Débora, a coisa que eu mais instruo as minhas mães não exponha os problemas da sua família. Sua família é uma coisa sagrada. Se você tem um marido difícil, busque um pastor, uma amiga, mas presta atenção na amiga, presta atenção na sua vida. Se você tem filhos, seja com problema físico, emocional ou espiritual, não exponha isso para a vida, para muitos ouvidos. Trabalhe isso em oração com o Senhor e selecione, porque a gente precisa conversar. Selecione bem, peça bem ao Espírito Santo, com quem que eu vou desabafar, né? Com quem que eu vou desabafar? Gente, isso é tão perigoso, principalmente no ambiente de igreja. Sabe aquela história assim, eu vou dar um testemunho? Vocês vão dizer, essa mulher é louca. Mas quando a gente tem isso por hábito, né, no Ministério Desperta Débora, a gente tem reuniões mensais na minha igreja. Quem estiver aqui em Curitiba eu convido, e quem estiver em outros lugares eu convido a participar. É um ministério lindo, de orações diárias por filhos. E quando vem da testemunha eu já falo assim, sem exposição, ela já sabe, é tudo orientada. Porque eu não deixo expor situações graves na igreja. E eu falo com elas assim, abertamente. Eu digo, irmã, assim, irmão, o que eu vou falar? Eu sou filha de vou usar eu como exemplo. Eu sou filha de uma família que foi destruída, assim, por causa de um divórcio, né? Meu pai teve muitas outras famílias, muitos filhos. E às vezes eu conto isso, e minha irmã, maravilhosa, uma pessoa de Deus, que sempre teve aquela vida quadradinha da igreja, sabe? Ela é da 3ª geração de pastores, graças ao bom Deus, ninguém nunca separou na vida dela, né? A avó dela foi bem casada, a mãe dela foi bem casada, ela foi bem casada, ela é bem casada. Às vezes eu falo alguma coisa de divórcio, alguma situação, a pessoa escandaliza. Ela nunca passou por aquela experiência. Nunca passou. Para ela, é um negócio tão fora da realidade que ela vai lá e fica contando assim, você viu que situação, aí fica pensando, né? Talvez julgue, porque ela nunca passou por aquela experiência.
né? Não estou dizendo que isso é bom, nem que ela, às vezes não é por inocência, não, às vezes é por maldade. Mas assim, ela vai fazer um comentário. Aí você que está passando aquela dor, que está naquele momento difícil, escuta uma fofoca dentro da igreja. Aquilo desce como entra como erva daninha, né? E imagina, gente, quando isso é com um filho, né? Então, assim, às vezes o filho está namorando uma menina, lá na igreja tem disso, tem casais, inclusive. A gente tem uma mãe minha, o filho casou na igreja com a filha de uma outra irmã. O namoro foi uma bênção. Quando casou, a menina virou meio esquisita com a sogra. Na verdade, ela é uma nora bem, bem difícil. Aí teve uns testemunhos assim, depois eu cheguei na mãe e eu disse, vamos fechar essa boca. Porque as duas sogras estão lá dentro da igreja. Ninguém quer que fala mal do seu filho. Alguém quer, por pior que seja? A gente pode falar, né? Mas a gente não quer que ninguém fala mal. Então eu falei, vamos só na oração? Aí tem dia que ela chega pra mim e faz, Kate, se eu te contar o que a minha nora aprontou esse fim de semana, meu filho nem me visita mais, e o filho saiu da igreja, e foram pra outra igreja, e a confusão não para. E eu falo, mas o casamento é prioridade, né? Ele casou, a gente tem que abençoar, a gente tem que fazer tudo para esse casamento dar certo, vamos orar para essa nora melhorar. E eu não sei da intimidade, também não sei se ela é uma sogra boa. Eu sei que ela é minha mãe, eu tenho que cuidar dela, tadinha, eu tenho que acolher o dia que ela chora, porque o filho mal vai ver essa mãe. Quando vai, ela celebra, a gente celebra também. E é uma situação muito delicada, então eu não deixo, não. Eu falo mesmo, não vai contar esses testemunhos aqui, não, nem bom nem ruim, porque tudo pode gerar uma situação muito delicada. Então, assim, como coordenadora do Desperta Débora, a coisa que eu proíbo mesmo, eu sou bem braba, elas sabem disso, quando vão fazer testemunho eu faço uns caronas assim com elas, mas elas me amam, eu também amo todas elas. Cuidado com o que a gente fala da nossa família. Não sei porque eu estou falando disso tão insistentemente, gente, mas assim, problemas, vocês e eu, todos vamos ter. Né? Eu não tenho filho natural, eu tenho problema aos montes, né? Emocionais de todos os tipos. Né? Minha mãe teve 3, não tem problema até hoje. Graças a Deus estamos bem, os filhos, bem com os genros e tudo, e nora. Mas a exposição, o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente fala. Problemas que a gente passa, leva para o Espírito Santo, leva para o Senhor. Não, Kate, mas olha, meu casamento aqui, meu marido com os meus filhos, ou o padrasto com os filhos, a situação que você tiver, não tenho marido. Procura uma liderança, mas presta atenção na liderança também, presta atenção no testemunho dessa liderança. Presta atenção, né? Às vezes vai buscar uma ajuda assim, profissional. Quem disse que não? Eu já fiz trabalho com psicólogo 2 vezes na minha vida e foram bênçãos, né? Uma mais longa, outra mais recente com psicóloga cristã uns anos atrás, por pouco tempo, só para dar uma ajustada. Se pode, se tem condições, vai também. Os filhos autistas aqui precisa, né, de psicopedagogo, precisa de trabalhar com profissionais, e se Deus dá o recurso, vão e usem, mas guardem o coração, né? E a oração, gente, eu nesses últimos anos de Desperta Débora, eu já tive oportunidade de acompanhar mães com filhos horríveis, né? Não vou aqui... Filhos horríveis, filhos ruins para os pais, assim, filhos difíceis, e não necessariamente com droga, nem problema financeiro, nada disso. Gente difícil mesmo, temperamento difícil. Espero que nenhum de vocês tenha isso em casa. Mas a gente viu, por meio da oração e do silêncio, da resiliência, do encorajamento de uma mãe com outra, porque isso também é tão importante, né? Quando você buscar uma mãe para conversar, busca uma mãe parecida com a sua, no mesmo estágio que o seu, né? Mãe de filho pequeno, mãe com filho pequeno, mãe de filho especial com mãe de filho especial. Porque às vezes você desabafa com uma mãe de um filho que não tem um filho especial, ela não entende o seu problema. Ela não entende, às vezes vai te julgar, vai achar que você está exagerando. Mas só quem convive sabe, né? Só quem convive sabe o peso da responsabilidade que isso causa a mais. Às vezes uma mãe de filho adolescente, ela já passou tanto tempo por aquela situação com a criança, que às vezes você está ali perdida com a educação dos teus filhos pequenos, e ela já passou por isso, ela já superou, e ela vai minimizar o teu problema.
Tem gente que é sábio, né? E lembra, fala, olha, amiga, vai passar, dá dica boa. Mas muitas das vezes elas não têm essa sabedoria. Então, minimiza. E você tá ali sofrendo, porque quem tem 3 filhos pequenos tá passando uns apertados aí, mesmo que tenha recursos, né? Então, escolha uma parceira de uma faixa etária boa, olhando isso, né? Como é que a pessoa está em casa, não abrindo tudo, né? E quem tem a bênção de ter um pai, né? Um esposo, um pai, ou um bom padrasto, tem tantos bons padrastos aqui, estou falando para mulheres, tem padrasto que é melhor do que pai, Jesus, tantas bênçãos, né? Ter muita sabedoria de lidar com isso, né? Buscar o parceiro para tomar ideias. Eu vejo muitas mães ocupando o lugar do marido, né? Não deixando o marido ser pai. Mulheres assim, a gente está numa geração que a gente é muito viril, a gente pega meio para fazer, se o sujeito é meio banana, a gente sai atropelando. E depois lá na frente, os filhos ficam capengando com aquilo que deveria ter sido instruído pelo pai, e a gente não tem o que fazer, porque o papel da mãe é um, o papel do pai é outro, né? A mãe cuida. Eu outro dia vi o pastor André Fernandes falando um negócio tão bacana, que o papel do pai é apontar destino, e da mãe cuidar, né? E o pai apontar destino. O pai é aquele que estica o arco assim, pega a flecha e tchum, vai, filho, vai embora, vai, né? E muitas das vezes a mãe quer proteger e não deixa o pai lançar. Não deve ser uma tarefa fácil, estou aqui falando da teoria, né? É uma coisa que eu me preocupo, porque ainda quero ser mãe, e vou ser mãe em nome de Jesus, mas assim, eu falo, meu Deus, vou ser mãe velha, que eu não seja uma mãe super protetora, que eu não deixe esse filho não crescer, né? Porque na prática nem sempre isso é simples da gente colocar no dia a dia. Mas é importante a gente ter essa parceria, e se você é como a minha mãe, uma mãe sozinha, buscar do Espírito Santo esse equilíbrio de lançar o filho, porque aí não tem um jeito, vai ter que ser pai mesmo, né? É o que te resta. E Deus vai ser o teu marido, Deus vai ser o pai dos teus filhos, mas você vai ter que orientar aí. E aí balancear essa de vai, mas eu tô aqui, vai, eu tô aqui, vai, eu tô aqui. Mas se tem um parceiro, e esse parceiro lançar, deixa ele lançar, deixa ele desafiar essa criança, deixa ele desafiar esse adolescente, né? Não com violência, não estou falando nada de exagero, mas deixa ele trazer o limite, deixa ele dar a correção, deixa ele conversar. E aí, qualquer coisa diferente, conversa com o marido sozinha. Não briga. Ainda a gente vê tanto isso, a palavra de Deus nos adverte tanto. Eu fiz isso tão errado, gente, no meu casamento. Errado tanto, eu era tão imatura. Eu errei tanto, mas tanto que eu posso falar isso para vocês. Não façam isso, que isso dá em divórcio, porque foi o que aconteceu comigo. Bater boca na frente do filho, né? Eu cuidava da minha enteada. Muitas das vezes ela chamou a nossa atenção. E aí ela disse, meu Deus do céu, por que vocês estão brigando? Vocês se gostam? Por que estava nisso? Não fiz tanta coisa errada. Então eu posso falar assim para vocês, não façam isso que eu fiz. Não deu bom, né? Não deu bom. Casais que brigam na frente dos filhos, mulheres que desautorizam seus esposos. Se você faz isso, de vez em quando, ainda que seja porque está de cabeça quente, busque do Espírito Santo a sabedoria para não continuar fazendo. Isso marca o filho. Filhas mulheres com mães viris tendem a ter problemas nos seus casamentos, porque elas não reconhecem no pai uma figura masculina de valor. E às vezes o cara é ruim mesmo, mas ainda assim, o nosso papel é reforçar. Uma coisa que minha mãe fez muito bem, a minha mãe não, meu pai, gente, só misericórdia de Deus, não vou falar nada dele não, porque ele já faleceu, então eu quero preservar o testemunho do meu pai, porque teve muita coisa boa também, mas só misericórdia, pensa, foi difícil. E a minha mãe não falava mal dele, ela não falava, sabe? Às vezes ele aprontava cada uma com a gente, coisas terríveis, com a gente mesmo, com os filhos. E coitada, ela engolia aquilo assim para não falar mal do meu pai, como ela sofreu. Mas eu hoje falo assim, cara, que exemplo, cara. Minha mãe podia ter falado do meu pai toda a vida, isso teria destruído mais a gente, já bastava o que ele fez, né? Então, graças a Deus, ela não contribuiu.
E aí salvou, sabe? A gente salvou umas coisinhas dele, assim. Depois o Papai do Céu restituiu, a gente fez as pazes, ele pediu perdão, morreu bem. Tem 2 anos que eu perdi meu pai. Fala, amiga. Então, eu queria falar algumas coisas. Claro, claro. Primeiro, complementar quando você estava falando sobre fazer perguntas para o Espírito Santo. Amém. Eu vou fechar aqui para você falar melhor. Tá. Eu estimulo as mães que, por favor, respondam as perguntas dos seus filhos. Não deixem seus filhos sem respostas. Ah, menino, depois eu te falo. Ah, não. Por favor, pare. Fique na mesma altura do seu filho. Se ele é menor que você, abaixa. Coloque o centro em cima da mesa. Coloque os seus olhos na mesma altura dos olhos dele. E responda com muito amor a todas as perguntas que ele te fizer. Se você não souber a resposta... Oi, Célia. Você falando de pergunta aí, o meu filho pergunta muito por que o meu pai morreu. Eu nunca sei explicar assim claramente. Eu falo porque algumas coisas, mas eu sei que falta. E ele tem 5 anos. E eu nunca sei explicar assim, por que o meu pai morreu. E você quer uma ajuda para essa resposta, é isso? Ou você está só fazendo um comentário? Quando você fez esse comentário agora. Eu estou buscando como que eu respondo para uma criança de 5 anos. O que vem no meu coração é Eclesiastes 3. Há um tempo para tudo sobre a face da terra. Sabe? É trazer para ele esse entendimento de que há um tempo para tudo. Você não tem um tempo para começar a aula e para terminar a aula. Você não tem um tempo para começar o banho, para terminar o banho. Assim como acontece nas pequenas coisas, também acontece nas grandes coisas. Uhum. Eu sei que é difícil, mas é o pai dele, né? Não é qualquer pessoa. O avô. O seu pai. É o meu pai. Mas eu vejo nisso, entendeu? De falar sobre, ainda mais com o avô, eu acho que talvez fique um pouquinho mais fácil. Sim. De falar sobre tempo, entendeu? Sim. O tempo do vovô, o vovô terminou a obra que ele tinha para terminar. O propósito dele chegou ao fim, e aí ele foi descansar. Eu responderia nessa forma. Eu acho que quando é o pai é mais complicado. Sim. Porque é mais ou menos assim. Célia, me ocorre assim, sabe? Ele é pequenininho, né? Ele agora que está com um pouco de convivência. Quando meu sobrinho perdeu o meu pai, ele estava com 7. E ele falou assim pra gente em casa, não, estava com 7 não, já estava um pouquinho maior. Ele disse assim, hoje foi o pior dia da minha vida. Porque foi a primeira vez que ele lidou com uma morte, né? De alguém próximo. E ele viu o pai chorando. Quando a minha mãe perdeu o pai dela, eu lembro que foi um dos piores dias da minha vida. De verdade, assim, quando criança eu tenho essa marca muito dolorosa. Porque foi a primeira vez que eu vi a minha mãe acabada. Aquilo me machucou muito. Eu fui a única que foi para o enterro. Eu penso que trabalhar essa questão, ela é delicada. E você tem que dar um cuidado muito especial até com o que você vai falar de Deus. Para que Deus não fique mal. E eu acho que você poderia trabalhar um pouco essa questão, com ele que é pequeno, da vida eterna. Ele foi para outro lugar, né? A vida continua, mas ele mudou. E um dia a gente vai encontrar com ele lá, de uma maneira boa, porque senão isso pode trazer um conceito de que Deus é mau. Roubou o pai dele, o avô dele, tirou o avô dele. E eu não sei como é que isso está dentro do seu coração, porque é muito doloroso perder pai. Eu perdi o meu, tem 2 anos, é muito doloroso. E a gente, às vezes, transpõe isso. Eu não sei se é o seu caso. Ele já... Desculpa. Imagina, ele pode faleceu falar. há algum tempo, mas aí ele começa agora. Ele está me questionando, por que morre? É a descoberta. Uhum. Eu acho que esse conceito que a Cissa trouxe, né, de que há um tempo,
mas com esse cuidado de dizer que o acabar é mudar, porque a gente não acredita na vida eterna. Eu acredito. Se você acredita, você pode trabalhar isso ludicamente com ele, né? Ele é pequeno, ele ainda está muito no mundo da fantasia. Então, assim, que o avô foi para um outro lugar e que quando ele for velhinho, ele vai encontrar com o avô dele lá. A gente vai estar tudo bem, vai estar tudo novo, vai estar tudo saudável. Porque você constrói nele uma concepção do Pai Celestial, que é um Pai bom, né? Porque Deus é bom. E de que houve o tempo, realmente, eu acho que combinar um pouco do que a Cissa falou com esse conceito de vida eterna, no nível dele. Você não vai poder trabalhar isso com muita complexidade, porque ele é pequeno, Célia? né? Você tem videogame? Espero ter Seu ajudado. menino joga videogame? Joga. Então, eu acho que o entendimento de mudança de fase também, entendeu? Quando ele muda de fase no jogo, os personagens que ficaram na outra fase, eles continuam lá. Se ele começar a jogar novamente, ele vai encontrar aqueles personagens lá novamente, entendeu? Então, quando você muda de fase, tem coisas novas acontecendo em outros lugares, mas não quer dizer que ele não está mais ali. Entendeu? Pode ser que um personagem que estava lá numa fase inicial, que você vai encontrar com ele lá numa fase mais lá para frente novamente. Eu acho que, de repente, o caminho do jogo aí também, talvez fica mais dentro do entendimento dele. O videogame vai ser mais fácil, sim. Obrigada. Eu só queria dizer, antes de voltar a palavra para a Cissa, que eu li todos os comentários aqui. Ai, gente, que coisa mais linda vocês são, viu? Pelo amor de Deus. A gente sabe que eu hoje vim assim, Jesus vai falar, o Espírito Santo vai falar, aí a gente vai soltando e a gente sabe que não vem da gente, viu? Vem dele e vem dos aprendizados que ele nos deu na nossa vida. Lindos os comentários de vocês, estou emocionada. Cissa, assume aí. É a Raíra que pediu para falar. Oi, boa tarde. Na hora da apresentação caiu. Eu sou a Raíra Tatiane, tenho uma filha de 12 anos. E quando a Célia disse que o filho pergunta, a minha filha, ela tinha muito contato com o avô, quando a gente morava no Brasil, antes da mudança para Portugal. E antes do falecimento do avô, ela viu o avô infartando, ela estava na casa dos avós, com essa situação toda, ela era muito novinha, tinha a idade do seu filho. E a história o que a gente conta para ela é que fica lá em 2 Timóteo 2,4, que diz: combati o bom combate, guardei a carreira e a fé, né? Eu não sei, assim, gravar o versículo todo. Mas a história que a minha filha tem é que o combate que o meu sogro tinha na terra diante de Deus, a batalha que ele tinha na terra diante de Deus, ele cumpriu, mas que o amor que Deus tem por ele era tão grande que Deus tinha vontade de tê-lo para ele. Então, essa história que ela tem na cabeça dela é justamente isso. Por quê? Ela não tem Deus como Deus é mau e tirou meu avô porque ele já não está mais aqui com a gente. Mas ela entende que Deus tem um propósito na vida dela, tem um propósito na vida do avô, e aquilo que o avô fez na terra, mãe, agora sou eu a... Tipo assim, Deus tem um propósito para a vida dela e tem um propósito para a vida do avô. E o avô cumpriu aquilo que Deus queria que ele cumprisse. É a vontade de Deus, porque Deus dá o dom da vida. E a gente não pode tirar isso que vem do dom dele. E quando ele dá o dom, a gente explicou para ela o seguinte: o dom da vida é dele, filha. E ele vai entender até quando esse combate pertence a você. E foi isso que o avô fez. E ela tem isso lúdico na cabeça dela, que Deus é bom, porque ele deu o combate para o avô e o avô descansa em paz. É mais ou menos puxado para isso que a gente consegue entender e colocar na cabecinha dela, para que não vire Deus como Deus é meu inimigo, levou meu avô, aquele que eu amava. Mas ela tem, Deus ajudou meu avô no combate e agora meu avô descansa naquele que trouxe a paz. Então é mais sentido isso, é mais o que a gente se posiciona diante do que aconteceu, do que a criança se posicionar. A criança tem o resultado do nosso posicionamento. Quando nós entendemos, entregamos nas mãos de Deus e falamos, não, até aqui o Senhor cuidou, e agora ele descansa em paz. E a gente começa a colocar isso e entender que ele tem o controle de todo o fôlego de vida. Foi mais nesse sentido que a gente colocou na vida dela. Então, a gente tem, né, gente, o propósito da gente encerrar essa reunião por volta de 4 horas. Aí eu quero só acabar de falar aqui algumas coisas e preparar a gente para a próxima.
Então, mãe, responda às perguntas dos seus filhos. Não deixe seus filhos sem respostas, porque senão o mundo vai respondê-los. Tá? Outra coisa, estimule seus filhos a fazer pergunta. Não reclame que ele faz tanta pergunta. Estimule seu filho a fazer perguntas. Estimule o seu filho a fazer perguntas para o Espírito Santo. Se você não tiver a resposta, se você não souber, você fala, filha, a mamãe não sabe. Nós vamos perguntar juntos para o Espírito Santo. Porque aí você já vai colocando nele esse relacionamento, semeando nele. Ah, mamãe, eu não ouvi a resposta. Aí você fala, mas a resposta não vem necessariamente pelo que fala. A resposta é um entendimento que vai chegar ao teu coração por inúmeros caminhos. Mas descansa, crendo que ele já te respondeu. Você vai ver que você... E aí, só a paz que ele vai experimentar por ter feito a resposta, isso já vai começar a fazer diferença para ele. E quando a Kate estava falando a respeito, né, de não expor a família, o marido, seja o que for, na questão da igreja, muitas vezes, gente, as mulheres, isso é infinitamente mais comum com as mulheres tendem a proteger o pastor e a expor a sua família, a expor os seus filhos, os seus maridos, seja lá quem for. Esse entendimento equivocado do que é honra, tá? Isso destrói casamentos. A mulher achando que ela está honrando, não, eu tenho que honrar o pastor, eu tenho que honrar o pastor, e não honra o marido. Só que a palavra fala, esposa, honra o teu marido, não fala esposa, honra o teu pastor. Perfeito. Então, a gente precisa ter esse entendimento muitíssimo claro, tá? Que eu quero pedir a vocês? Cris, você está apresentando alguma coisa aí para mim. Cris? Ela clicou numa apresentação aqui sem Como querer. é que eu faço para tirar, Cissa? Ô, gente, desculpa. Tá vendo azul aí? Tem um negócio azul. Errado mostrar. Vale, ok. Sim, isso. já. Tá. Perdão, então, por favor. Amiga, você chegou para despedir da gente. Eu vi aqui. Oh, meu Deus. Meu Deus. Tá? Então, assim, vamos... Gente, se de repente esse horário de 3 horas estiver difícil, se fosse às 4, tá tudo tranquilo, a gente consegue trabalhar isso sem problema nenhum, tá? Mas eu quero, por favor, pedir a vocês, me enviem perguntas objetivas daquilo que você quer ouvir aqui, tá? Quando a Débora falou, o que eu estou falando aqui, Débora, é porque você falou a respeito do Sebastião, né? Que ele está num tempo... Eu acredito que você... Eu até acredito que já é seu hábito, pelo pouco que eu te conheço, mas você... toda vez que o Sebastião trouxer perguntas, toda vez que você perceber conflitos nele, tenta parar o Sebastião e fala, filho, vem cá. Vai fazendo perguntas e vai deixando ele ir pensando no que ele está falando. Eu fiz isso hoje na aula do Líder em Mim, né? Coincidentemente, quarta eu tenho Líder em Mim na escola, então é uma aula que me traz muito entendimento. Eu hoje não dei conteúdo, porque uma mãe me ligou falando de problemas que a filha está tendo com outras meninas na sala por causa de amizade, bloqueia, e grupo de WhatsApp, e não sei o quê, e as meninas estão sofrendo. Então, eu pedi a minha coordenadora, ela me autorizou, eu falei de amizade hoje, eu falei de relacionamento, e falei com eles de network, e falei por que a gente se conecta com as pessoas, né? Misturei algumas coisas para trazer esse entendimento para eles. E o que eu fui fazendo com eles? Fazendo perguntas. Por que você... tia, por causa de... Tá, mas por que você acha que o Thales tomou essa decisão? Não, porque foi uma situação lá, porque ele decidiu. Tá, e por que você acha que ele decidiu? Não, porque ele pensou. E qual você acha que foram as respostas que ele foi? Então eu vou espremendo eles o máximo possível, porque eles precisam aprender a se fazer perguntas. Eles precisam aprender a saber responder, a não só simplesmente, por que é? Não. E quando a gente para responder as perguntas deles, a gente está ensinando a eles que as perguntas precisam de respostas. Que, porque sim, porque não, porque eu sou sua mãe, porque Deus quis,
Isso não é resposta. Tá? Então, assim, o que está no meu coração para deixar para vocês é isso. O meu pedido. E me enviem pelo privado, tá? Pode ser áudio, texto, as perguntas de vocês. Se você não quiser expor lá no grupo, a gente vai trazer as respostas depois, tentando ser bem objetivo. Mas é porque eu preciso de pergunta. Quando eu fiz essa proposta, só a Mona Lisa e a Débora me deram perguntas. Aí eu vou falar, então, por que eu vou manter o grupo? As meninas não têm dúvida nenhuma, está todo mundo top, então para que a gente vai manter? Tá? Eu preciso de vocês também, para a gente crescer, para esse grupo não ser uma sala de bate-papo. A gente não está aqui para bater papo, a gente está aqui para crescer, para compartilhar uma com a outra. Ok? Mona, você quer falar alguma coisa, amor? Sim, eu até estava pensando, quando você fala de responder, eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu sinto que a Ana é extremamente inteligente, mas eu sinto que eu criei ela com tanta culpa, né, do pai dela ser ausente e tudo, que eu acabei transformando ela em uma, como fala, esses adolescentes que a gente estava falando no início? Egoísta, o que mais? Não, manipuladora, né? A Ana, ela tem um poder de persuasão muito grande, e essa coisa dela é comigo, não é com as outras pessoas. Com as outras pessoas parece que ela é mais clara, ela vai direto onde que ela quer, então ela consegue dizer sim, não consigo fazer. E aí outro dia eu falei com ela pela interação social, que ela não precisava gritar na cara das pessoas, você tá hora. Aí ela falou, você quer que eu minta para as pessoas? Eu falei não, e não consegui responder mais. Então, eu acho que essa coisa da pergunta, eu já estou querendo que alguém faça um grupo mirim. Mas, por exemplo, o que você precisa começar a fazer, Mona Lisa? Leve essas perguntas ao Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, a minha filha me fez essa pergunta. Eu não sei como responder. E quando ele te responder, você volta até ela e fala, filha, lembra quando você me perguntou isso outro dia? Eu não soube te responder. O meu relacionamento com a minha filha, a Kate vê um pouco, né? A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas ela tem compartilhado muito da Ana comigo, entendeu? O meu relacionamento com a Ana, ele é pautado na verdade, no reconhecimento das minhas falhas e no perdão. Frequentemente, ela chega, mamãe, você me magoou quando você fez isso, isso e isso. Eu falo, filha, me perdoa, a mamãe não teve essa intenção e tal. Você me ajuda, quando eu estiver fazendo isso de novo, você me fala, mamãe, já está fazendo de novo. Então, assim, é a experiência que eu tenho. E eu te garanto, a sua Ana, assim como a minha, que também é Luísa, que tem uma idade muito próxima, a minha tem 13, a sua Ana tem 14. O que acontece, Mona Lisa? Por que a Ana faz isso com você? O problema não está na Ana, o problema está na Mona Lisa. Por que a Mona Lisa... eu vejo muito, gente. Outro dia eu fui conversar chegou uma pessoa para mim, da Califórnia, me pedindo ajuda. Esse rapaz chegou com uma conversa de escassez. Na conversa de escassez, chegamos no casamento. E do casamento, chegamos na questão da autoimagem dele, que não é bem resolvida. Ele é manipulado pela esposa, a escassez dele está porque a esposa o manipula. E a esposa o manipula porque ele não sabe quem ele é. Sim. Então, o que você precisa começar a desenvolver, Mona Lisa? O olhar para dentro, meu amor. O olhar para dentro. Não, fica à vontade. Tamo junta. Eu vou chorar e daqui a pouco eu vou estar chorando também, porque eu amo chorar com as outras pessoas. Cansada, como se eu tivesse falhado, não tivesse ensinado o suficiente. Só que tá ajudando eu reconhecer que eu sou filha, sabe? Independente da minha mãe, tudo. Amém. E olha, não tem como você ser errado. Eu conheci sua filha. Ela é incrível. Vocês não têm noção de quem é a Ana Luísa. Eu acredito que ela tem uma mãezona. Tudo. Ela tem uma mãezona, né? Obrigada. Eu digo que ela é especial não pelo espectro autista, e sim por quem ela é, sabe? Eu tenho certeza que a Ana
será uma adulta funcional, ela já é uma Total. adolescente funcional, sabe? Uhum. Então, assim, a gente tem, sei lá, 12 ou 15 diagnósticos de pessoas diferentes, médicos diferentes, mas eu não acredito que nós façamos nada com os filhos, com a família, e não seja para o nosso crescimento, sabe? Para trazer humildade, paciência, perseverança. E é isso que a gente está vivendo, né? A gente já sobreviveu muito, agora a gente começou a viver com todas essas coisas. E Mona Lisa, aí eu vou falar de novo como educadora, o limite, não ponha limite, né? Na minha família a gente tem, e eu estava comentando com a Cissa, de como é perigoso essa questão dos laudos, porque eu fui aluna da escola técnica e os meninos mais geniais com quem eu convivia, autista, pouco de laudo para eles, tá? E hoje estão casados, são pessoas da minha faixa etária, com mais de 40 anos. Eu tenho um que, toda característica de autismo com altas habilidades, ele casou, tem 2 filhos, o filho dele é adolescente, igual a ele. Igual a ele, e tá indo muito bem. Ele outro dia falou, ai, Kate, eu não queria que ele fosse igual a mim. Eu falei, mas bom que você já passou por tudo isso, pode proteger, pode incentivar, pode acompanhar. Isso não restringe, né? Não ponha limite de forma alguma, porque ela pode ser funcional, não, ela é funcional e ela continuará sendo funcional. E você não é capaz de imaginar o quanto que ela pode ir além. Foi muito bacana, porque eu ia pedir a palavra antes de finalizar, porque uma mãe aí dos adultos falou assim, eu fiz tudo, mas assim, eles não estão firmes na igreja, e eu acho que vale para você, vale para a mãe dos adultos e para os pequenos, que são as mães que estão aí em construção dessas vidas. Gente, não dá também para puxar essa responsabilidade toda, sabe? Cada vida é uma vida. A sua filha já faz escolhas, a Ana da Cissa faz escolhas, os pequenos fazem escolhas, pequenos, você vê com 2, 3 anos já não quer a roupa que você manda, já não é a comida que você quer. A criatura, ela é individual. E o adulto, das mães que já, né, concluíram essa etapa básica aí, meu Deus do céu, não traga para você essa culpa. A palavra diz assim, ó, ensina o caminho, né, onde o filho tem que andar, que ele não vai se esquecer. Ou seja, você faz a orientação, mas você não pode se sentir responsabilizado porque ele é da igreja, deixa de ser, porque casou, porque não casou, porque estudou. Você vai orientar, esse é o teu papel, mas existe a escolha do indivíduo. E às vezes a tua orientação não é aquilo que Deus tem para ele, né? Porque você também não tem bola de cristal. E assim, o que a mãe tem que fazer é fazer o seu melhor dentro do que você dá conta de fazer o seu melhor, não esquecer que é filha, que tem um pai que zela pela vida de cada um. É muito legal a gente saber que Deus não tem neto, portanto, ele não vai ser puxa-saco do seu filho mais do que ele ama, né? Porque minha mãe com o meu sobrinho, a gente só tem um sobrinho em casa. E, meu Deus do céu, ele é o reizinho da minha mãe. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Muitas vezes, Kate, eu oro pela Ana e eu falo com o Senhor, falo, Pai, eu estou te falando, estou clamando pela tua filha, não é pela minha filha. Isso, boa. Pela tua filha. E na condição de filha, porque muitas das vezes você precisa ser acolhida pelo pai, né? Então, mães, não carreguem culpa. Gente, culpa não é assim, responsabilidade é importante, tá, Mona? Tem coisas que são a sua responsabilidade, mas aí você compartilha ela com Deus. Senhor, deu bom até aqui, ou deu ruim até aqui. E aí, o que eu faço com isso agora? Ajuda aí. Isso. E aí, o que eu faço com isso agora? Né? E nesse momento que você está com o pai dela ausente, ele também é o pai dela, sabe? Ele adota ela plenamente. Ele sempre vai ser pai, mas ele, inclusive, é seu marido. A palavra vai dizer isso, se você não tem um marido. Então, você pode conversar com ele nessa condição, né? A mulher que está só, ele é o seu marido. Então, assim, como na posição de marido aí, como é que a gente vai resolver isso? O que você me instrui? Né? Na posição de marido, como é que a gente vai dar conta dessa menina aqui? Porque você tem que ter hora, fisicamente, instrução de pai e hora, instrução de mãe. Esse papel você só consegue com a presença do Senhor na sua vida e com a instrução do Espírito Santo. Mas assim, ó, fica firme que você tá indo bem, tá?
Obrigada, viu? Vitoriosa Foi até lindo. aqui. Eu amei, Cício, eu amei, Kate, porque, engraçado, hoje foi o dia que eu só consegui atender uma pessoa e tô me sentindo adoecida. E foi o único momento que eu falo, não, eu posso ir para casa, eu vi lá no grupo, então eu vou trocar roupa e vou me deitar lá toda bagunçada, porque eu tenho esse direito, sabe? Sim. Às vezes a gente cuida de mulheres e a gente acha que a gente tem que estar forte o tempo inteiro para resolver as coisas que elas não estão dando conta, e quando a gente tem coisas preciosas em casa, né? Então, Olha, e assim, para a Mona Lisa, para a Vânia, que tem o desejo de cuidar de mulheres, eu não sei se mais alguém aqui tem um trabalho como esse. Apesar de eu ter falado que a reunião ia acabar às 4, né, e está acabando 4h30, mas há momentos em que a reunião é do Espírito Santo, ela não é minha, ele sabe de todas as coisas, tá? Mas eu te digo uma coisa, Mona, cuide de você. Cuide, você não vai cuidar de ninguém se você não estiver cuidando de você. A decisão da reunião acabar 4 horas foi pela minha família, foi pelo meu marido, pela minha filha, pelo meu casamento, porque não adianta eu estar aqui cuidando de vocês e a minha casa está desmoronando atrás de mim, tá? Então, não vá além. Eu sei, por exemplo, a Janine, a gente tinha conversado, falado de ter um tempo para a gente conversar sozinha, só que, infelizmente, a gente fez isso exatamente no momento em que eu tive a direção de fazer isso com essa reunião. Eu estou seguindo a direção do Senhor. Vai haver um tempo, Deus não foi, Janine? Vai haver um tempo, Deus vai preparar esse momento, entendeu? Vai haver, eu sei que isso vai voltar, mas o tempo do agora é esse. E acima está aqui, a minha gatinha está aqui. Fala para mim, tô com fome. olá, Ana. Tô com fome, Ana Luísa. Olá, Ana, você tá com fome, Ana? Você já vai comer? Povo aqui. Dá não? É porque ela tá com... Ela tá com nada. Ela tá com... Você tá com nada, só não quer aparecer. Isso. Né, Aninha? Quer dar um oi para as meninas? Vem. Ai, vem, chama a Ana. Chama ela. Olha aqui, a oi Cissa pra mim, não, então. aí a Cissa chamou a Ana. Vem, Aninha, que eu tô com saudade de você. Querem te ver. Vem. Não, sorri. Vem, amor. Aqui, a Ana. Linda, saudade de você. Ai, gente, a Ana. Posso mostrar sua mão, pelo menos? Olha, gente, a Ana estava fazendo as unhas, gente. Olha, ela que faz, sozinha. Olha, que boniteza. Você gosta, né, Ana? Olha a cara dela aqui, ela adora pintar de unha. Tá sem fazer. Ô, gente, aqui, quero falar com vocês que esta gatinha que está aí, senhorita Ana Luísa, é escritora, está escrevendo um livro, tá? Sim. Só para saber. Só para saber. A gente também, Cissa, está fazendo uma maneira de achar um curador para ela, né? Porque a Ana, depois a gente vai te enviar os novos desenhos da Ana, e assim que a gente conseguir um curador e tudo direitinho, sabe? A gente vai tentar expor, agora vai esperar passar essa pandemia. A gente também está procurando um curador lá na Bélgica ou na França, sei lá, qualquer lugar. É bom trazer isso para a gente, Mona, porque o senhor move as coisas de repente quando você vê. Move. A própria Mona, minha ligação com ela foi uma ligação dos céus, né? Foi. Entendeu? O comportamento dela com relação à coisa do livro e tudo, ela tá mais paciente com ela, porque antes de você era nossa, e aí não tô dando conta, e agora eu vou ter que ressignificar tudo, e agora eu já sou outra pessoa que eu era com 7 anos quando eu comecei a escrever, e hoje ela tá mais calma, estamos mais calmas, sabe? Então, assim, vocês são lindas. Ela é especial, e não por outras coisas, por algo, mas porque ela é, sabe? E a gente está tentando ressignificar esse relacionamento mãe e filha, porque acabou de uma data que a Ana foi visitar o pai dela, que não tinha acesso, a Ana voltou outra, extremamente revoltada, mas o psicólogo falou que isso ia acontecer, e eu tinha que escolher se ela ia lá viver essa experiência e ter suas próprias dores ou não. Ô, Mona, você viu o que você falou? Que a Ana é especial, que a Ana é isso, 1000 potencialidades. E quem você acha que proporcionou a Ana que alcançasse tudo isso? A mãe que a criou, que eu conheço como Yara Mona Lisa. Verdade. Então, Flor, essa é a verdade a seu respeito. É com essa verdade que você vai caminhar. Não é com a verdade que o mundo te contou, tá? Nem que tá contando. Com esse entendimento. Tá bom? Cicinha, bora fazer uma oração, Cicinha? Com certeza. Vamos, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Acho que eu estava precisando de amigas. Coisa linda. Amigas. Aleluia!
Tá Quer com fazer oração? você, Quer que eu... amiga. Não Você. faço, amiga. Eu hoje estou empolgada. Desde cedo eu estou Ai, empolgada. vou Eu até acordei apagar minha luz aqui. cedo. Eu hoje acordei com João 15, né? Com João 15. Eu amo esse capítulo. Eu queria que a gente pudesse realmente encurvar nossa cabeça agora. Amém. Ai, eu já estou emocionada, não posso ver esse povo chorando. Eu hoje realmente estou muito na presença do Senhor, estou sentindo assim muita presença do Senhor. E eu quero de todo o meu coração agradecer a cada um de vocês que está aqui nos ouvindo, né? A gente não tem nada de nós mesmos, talvez a gente nem tenha contemplado aquilo que você esperava, mas certamente o Senhor sempre tem algo para que vocês e para cada um de nós não saia daqui de mãos vazias. Amém. Senhor, muito obrigada por essa reunião, Pai. Eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui reunida com cada uma das tuas filhas, Pai, tempo precioso que nós pudemos separar das nossas vidas, em meio às circunstâncias que o mundo está aí passando. O Senhor separa um tempo precioso para a gente no meio da tarde. Isso é um luxo, a gente possa aqui contemplar o Senhor num dia de semana, no meio da tarde. É algo realmente muito precioso e nós queremos te agradecer por isso. Pai, queremos te agradecer por cada vida que aqui está, queremos te agradecer por cada família aqui representada, queremos apresentar diante do teu altar, Senhor, cada mãe, seja ela uma mãe natural, uma mãe que seja madrasta, uma mãe adotiva, uma mãe espiritual. Deus, nós apresentamos essas mulheres diante do teu altar e também as nossas vidas. Senhor, nós te apresentamos aqui cada esposo que aqui tem. Para aquelas que não têm, Senhor, nós clamamos ao Senhor que o Senhor traga os esposos, Pai, traga os companheiros, para que essas irmãs tenham também esse gozo, essa alegria na sua vida, de ter um companheiro nas suas vidas. Deus, nós também te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor contemple agora a vida de cada filho, do menor ao maior. Temos aqui pequenininhos, Pai, e temos já filhos adultos, talvez até com famílias constituídas. Né, lembramos da nossa irmã, semana passada, estava celebrando a chegada do Daniel, o netinho. Ó Deus, então, em nome de Jesus, visita cada um desses filhos, Pai, em todas as necessidades. Em nome de Jesus, Pai, seja necessidade do alimento diário, seja necessidade da instrução para o pequeno, seja necessidade do caminho, da porta aberta para o grande, para o adolescente, as necessidades que foram colocadas aqui da Maria Luísa. Deus, em tudo o que essas vidas precisam, Senhor, nós colocamos agora as súplicas diante do teu altar. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós hoje falamos aqui com muito temor e tremor sobre tantos assuntos, Pai, que nada que não venha do Senhor prospere, mas que seja encerrado agora, seja arrancado da mente, do coração de cada uma de nós, Pai. Se por acaso nós não falamos aquilo que veio do teu coração, ou se foi interpretado de uma maneira diferente em função da vida de cada uma, eu peço que o Senhor recolha essa semente que não provém do Senhor e já acabe com ela, em nome de Jesus, mas toda boa semente, Pai, que ela venha prosperar a 30, a 60 e a 100, em nome de Jesus, Senhor. Pedimos mesmo, nosso amado Espírito Santo, que o teu Espírito de consolo esteja nessa tarde sobre cada problema, cada necessidade que nós estamos passando. Teu Espírito de sabedoria esteja sobre nós, para nós caminharmos com entendimento na direção daquilo que tu tens para nós, no dia a dia, em cada momento, Senhor. Visita cada mãe com sabedoria, cada esposa com sabedoria, cada filha com sabedoria, Deus. Cada irmã, cada serva do Senhor aqui nos seus ministérios, no seu comportamento na igreja. Ó Deus, nos instrui. Espírito Santo de Deus, precisamos da tua instrução diária para coisas muito pequenas e para todas as coisas grandes, Pai. E porque cremos, Senhor, que o Senhor já nos ouviu, cremos que o Senhor é galardador daqueles que te buscam. Cremos que o Senhor está fazendo infinitamente mais aquilo do que pedimos, pensamos e sequer imaginamos, segundo o teu poder que opera em nós. Nós queremos te agradecer nessa tarde e te dizer muito obrigado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.
Amém, Senhor, e amém. Obrigada, mulheres, grandes amigas, que o Senhor as abençoe. Beijo maravilhoso para todos vocês e eu aguardo suas mensagens, tá? Eu Pode vou me mandar enviar direto. agora, Cissa. Eu senti uma coisa muito poderosa. Eu vou te enviar. Aleluia. Obrigada, beijo. Com Deus, meninas. Beijo a cada uma. Beijo. Beijo, lindas. Tchau.